Dívida do Cruzeiro bate a casa do 1 bilhão e 200 milhões de reais e 2024 termina no vermelho. Mas ao mesmo tempo, não poderia ser diferente em meio a tantas contratações e um aumento considerável nos investimentos feitos no futebol. Dito isso, o que o balanço do clube diz para nós e o que aponta para esse momento do cabuloso de uma forma resumida? A primeira coisa a se observar nessa questão toda é onde o calo aperta e onde mora o problema real da Raposa, que são as dívidas. O clube viu a sua dívida subir consideravelmente no último ano para esse e os números de certa forma assustam os torcedores. Mas será que tudo isso, com o Pedrinho, seria de fato um motivo para preocupação? Quando analisamos os números mais a fundo, eu poderia dizer que não. O maior mérito da gestão Ronaldo foi conseguir equalizar as contas do clube. Não foi pagar e nem o aumento de receitas que, ao meu ver, é irrisório para o tamanho do Cruzeiro, mas sim o formato dos pagamentos que existe atualmente. O Cruzeiro tinha registrado algo próximo a 1 bilhão em dívidas em 2023, 975 milhões para ser mais exato, onde esse número cresceu para 1 bilhão e 200 milhões. Porém, é sempre importante observar as contas que asfixiam o clube a curto prazo. Nesse sentido, apenas 1/4 desse valor total está incluso nessa soma, o que torna o pagamento totalmente viável para o clube e para o Pedrinho também. São 336 milhões previstos para esse 2025 apenas em dívidas, números maiores do que a receita do clube total em 2024, que foram de 308 milhões de reais, e é exatamente por isso que o dono do clube bate tanto na tecla da necessidade de aportes. Com toda certeza, o empresário terá que colocar pelo menos uns 150 a 200 milhões de reais do próprio bolso para fechar as contas nessa temporada, tendo em vista que nessa conta do Cruzeiro, o clube não contabilizou também uma devolução de um montante que terá que ser feito para a Liga Forte, um acordo que foi refeito pelos principais clubes da Série A, onde a maioria tinha vendido 20% dos direitos de transmissões para investidores por algo próximo a 200 milhões de reais adiantados. Bem, numa reunião no fim de 2024, ficou definido que a metade seria devolvido. A porcentagem cairia para 10% para que o prejuízo fosse menor a longo prazo. Mas o Cruzeiro não contabilizou esse desconto no seu balanço, ou seja, o time já começa 2025 pelo menos 96 milhões a menos, digamos assim, vai. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, se a gente for levar em conta, antigamente as contas eram tão altas que as receitas não chegavam próximas de pagar as contas a curto prazo. Então os juros faziam com que o clube se endividasse a cada vez mais. O Cruzeiro subiu as suas receitas em 36 milhões na última temporada. Nesse ano novamente deve ter um aumento considerável. Se a gente for levar em conta que a receita praticamente cobre o valor da dívida a curto prazo, a responsabilidade do Pedrinho junto ao clube com os aportes fica basicamente com as responsabilidades assumidas por ele também na sua gestão, como o aumento da folha salarial e o pagamento dos novos atletas, as novas contas, além do valor que extrapolar os ganhos anuais, ou seja, o aumento da dívida natural, porque ninguém paga jogador à vista. O grande erro, ao meu ver, continua sendo os mesmos: as contratações erradas que serão cobradas em meio à necessidade do pagamento de antigas dívidas também. Mas também o erro está na dobra do futebol do clube, isso sem colher resultados imediatos. O orçamento anual do Cruzeiro antes da entrada de Pedrinho era de 98 milhões de reais anuais, e em 2024 bateu os 200 milhões de reais. Em 2025 irá aumentar ainda muito mais, e o futebol não elevou o seu patamar tanto assim para justificar esses valores. É necessário um aumento das receitas também, e nesse sentido todo o clube precisa trabalhar. Afinal, ao meu ver, 306 milhões anuais ainda é muito pouco para o potencial que tem a marca Cruzeiro no mercado. Para se ter uma noção, o Atlético Paranaense em 2023, antes do rebaixamento, ultrapassou os 900 milhões de reais. Óbvio, com a venda do Vitor Roque inclusa nisso, mas as vendas de ativos precisam voltar a acontecer com frequência por valores consideráveis no cabuloso também. Penso eu que, apesar dos números assustarem, eles não preocupam, porque quem cuida do clube é o Pedrinho. Se fosse qualquer outro dono, o problema poderia ser real nesse momento.